só, a minha trajetória fotográfica, ela remonta praticamente à minha pré-história, ou seja, antes de eu mesmo me reconhecer como uma pessoa já formada naquilo que eu sou hoje. A fotografia, ela está na base da minha formação. Eu, mais ou menos com 11, 12 anos, eu entrei para a ABAF, Associação Brasileira de Arte Fotográfica, e lá eu segui todo aquele ritual de passagem dos diversos níveis de iniciação, que era principiante A, principiante B, aspirante e veterano. Eu, na verdade, eu nunca tive a alegria de ser reconhecido como veterano. Eu acho que o meu primeiro reconhecimento como veterano está sendo nesse programa aqui. Uma coisa interessante é que havia ali dentro, nesse mundo fotográfico, que dominava a minha mente o tempo inteiro, e eu tinha laboratório, eu fazia fotos praticamente o tempo inteiro. Eu domino química, domino toda aquela técnica de rebaixamento químico, reforçador, viragem, sépia, tudo eu entendo. E a ponto de manipular as fórmulas, né? Mais hidroquinona, mais metol. Agora vou usar um revelador de alto contraste num filme de baixo contraste, vou usar um revelador de papel, né? Inclusive, você não tinha as fórmulas prontas, como vieram depois. Os caras que depois passaram ali na Panfoto a comprar o pacotinho da Kodak, revelador, interruptor, fixador, depois revelador de papel, Dectol. Isso para mim era como se eles estivessem colando na prova, porque o lance era aquela balancinha mesmo, aquela de traficante, né? Ali, pezinho, 8 gramas, eu fazia um pouquinho mais, eu experimentava. Muitas vezes, durante, por exemplo, um processo de revelação, eu inseria elementos químicos ali. Não, peraí, assim, como que jogando dados ao acaso para que um efeito inesperado se produzisse. No meu livro Antropologia da Face Gloriosa, que aí eu já era adulto, né? Eu já era aspirante, né? Eu saí da BAF com 17 anos, mas esses anos de formação foram muito importantes ali dentro, mas eu saí cedo. Mas, digamos, os graus a serem galgados na vida também, né? Se eu sair de lá, eu volto a ser principiante A. Hoje eu não me considero, achei que me considerava veterano, mas na verdade eu não, as questões fotográficas e tecnológicas mudaram tanto que eu, sinceramente, eu me considero um principiante B. De alguma maneira, quando eu estou no computador com uma imagem aberta na tela, né, e é um Photoshop, eu não divido ela em camadas, porque essas camadas não existiam na fotografia do papel, embora o próprio Photoshop seja uma metáfora, né, revelação, exposição, dodge, burning, todos esses elementos, mas para mim aquela foto ela tem uma unidade. Então eu ataco essa foto em termos virtuais, como se eu estivesse ainda atacando-a quimicamente. Ao mesmo tempo, tinha uma turma radical, que era chamado, na época, fotografia de processo. Os caras eram pioneiros aqui no Brasil de solarização, reticulagem, derivação. Olha, fiquei todo arrepiado só de me lembrar desse campo de experimentação do qual eu fiz parte como quase que um espectador, porque eram segredos que cada um dominava e que às vezes levava para o concurso mensal para surpreender os seus colegas. Então era solarização, que hoje num Photoshop você faz quase que tem um filtro ali, solarize.
Só que não é a mesma coisa. Não era arte, não era arte contemporânea, não era fotografia profissional, não era nada. Era o gozo de fazer e o amor pela coisa. As primeiras imagens, e muitas das imagens que estão nesse livro, elas foram até 97, quando saiu o livro. Então foram 20 anos de fotografia na rua, produzindo as chamadas faces gloriosas. Mas as imagens originais que estão nesse livro, elas foram produzidas dentro dos princípios fotográficos tradicionais que eu aprendi, que foi feito no laboratório do Silvio Pignatti, só que eu não entreguei para ele fazer, a gente ficava junto lá dentro, ele era o mestre, é o printer, né? E eu acompanhei a feitura de 180 impressões de 1 metro por 1 metro, antes do livro sair e antes de ter feito qualquer exposição em qualquer lugar. Foi uma espécie de aposta radical, a impressão dessas fotos grandes. Elas eram para o livro. Eu disse, mas em vez de fazer 30 por 40, que é o tamanho da página do livro, que era a proposta, né, lá da editora Kozak Naif, e esse livro foi o primeiro da Kozak, eu falei assim, não, já que a gente vai ter um trabalho de ficar meses fazendo, meses e meses, então fazer logo grande. Os trabalhos posteriores, por exemplo, o desse último livro, Antes de Ver, Fotografia e Antropologia nas Posses da Percepção, onde as imagens são bastante estranhas e inusitadas, em que eu faço uma espécie de antropologia sem o antropos, sem o homem, aí já é dentro da nova tecnologia, já é uma câmera já digital e todo o processamento é digital. No fundo, não há grande diferença. A fotografia, ela não é uma relação direta com o mundo, não é? Do olho com o mundo. É uma bossa dentro dessa intermediação. Então é válido. O cara chega e diz, não, mas nada se equipara à película. Legal. Assim, se na intermediação dele com o mundo esse elemento está presente, legal. Entende? Só não tente me convencer, porque eu não tenho como voltar atrás, eu pessoalmente. Então eu estou nessa. Hoje em dia, você fotografa de qualquer... você está na praia ali. Eu que ando na praia todo dia, você vê, é difícil você olhar para um local que não tem alguém fazendo um selfie ou fotografando, ou seja, digamos, aquilo se tornou, eu não vou dizer banal, porque é uma palavra que tem uma conotação moral, mas aquilo se tornou algo disseminado. Aí alguém dirá, então todo mundo é fotógrafo. Não. Por quê? Porque a fotografia, ela só vai ser fotografia quando nós vamos passar do registro para a linguagem. O fotógrafo, o mundo e a imagem são 3 camadas deslizantes, uma sobre a outra, como que houvesse uma graxa ou um óleo que impedisse elas de realmente fixarem-se. Então você tem uma fita que é o fotógrafo, outra fita é o mundo, outra fita é a imagem e outra fita é outra imagem. Se eu puxar uma delas, todas vão sair do lugar. Aí o sentido vai mudar.